E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos aqui a mais um vídeo no Diário do Leão. E hoje nós vamos fazer o pós-jogo de Vitória versus Porto, tá certo? Jogo válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo, tá certo? O seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui, porque você dando like no vídeo, você mostra para o YouTube que você curtiu o vídeo e que o conteúdo tá bacana. Então isso faz com que ele indique para mais pessoas o Diário do Leão, tá certo? Então eu já agradeço aqui se você puder deixar o seu like. Então vamos lá para nossa análise. Bom, o jogo terminou 2-1 para o nosso Leão e eu separei aqui em destaques negativos, positivos e individuais, tá certo? Então, começando com os destaques negativos, acho que novamente a gente vai ter que falar sobre a arbitragem. Bom, a arbitragem do Campeonato Baiano, a gente já fala que eu acho que esse é o terceiro pós-jogo que a gente vai falar a mesma coisa. É uma arbitragem que já é ruim, a gente já tem muitas queixas, só que ontem também foi muito mal. Foi nitidamente aquele caso de quando o árbitro quer aparecer mais do que o próprio jogo. E a gente sabe que juiz bom, árbitro bom, é aquele que não aparece, é aquele que joga no silêncio, é aquele que faz o seu trabalho e pronto. Só que ontem a gente teve muito desse caso, né, do juiz querendo aparecer. A gente teve alguns lances, né, que foram duvidosos, não foram tão legais assim, mas novamente o árbitro estava querendo aparecer. A gente já conhece ele, a gente já tem negativas sobre ele, mas novamente foi ele. Então, eu acho que eu vou me limitar a falar da arbitragem em relação a isso, porque toda vez é recorrente essa queixa. Então eu acho que esse merece ser o nosso principal destaque negativo da partida de ontem, tá certo? Bom, falando também de destaque negativo individual, eu acho que eu gostaria de citar o Oswaldo ontem, o nosso querido vovô. O Oswaldo, ele fez um primeiro tempo que não foi de se admirar, tá certo? Não parecia o Oswaldo que a gente conhece, que joga pro time e tudo mais. Ele fez muitas jogadas individuais, assim, não apenas individuais, mas assim, individualistas, egoístas, que poderiam resultar em jogadas, em bons contra-ataques pro Vitória, só que ele preferia chutar do meio da área, chutar de longe, de tudo, e sempre chutava errado. Ele estava se priorizando ali. Talvez para conseguir ser prioridade na meritocracia do professor Thiago Carpini, mas que eu não curti, tá certo? Eu não achei bacana essa posição dele, porque quando ele jogou pro time, é bom a gente ressaltar isso, que não foi 100% negativo, mas que foi bastante negativo, é que ele, quando ele decidiu, né, jogar pro time, a gente teve chances claras de gol. Inclusive um cruzamento que, se eu não me engano, o Fábio cabeceou e quase foi gol. Foi uma chance clara de gol. Então, quando ele joga mais pro time, a gente consegue criar mais e ter mais oportunidades. Bom, falando agora de destaques positivos. O jogo de ontem, para mim, foi muito bom, tá certo? No aspecto coletivo, o time inteiro jogou bem. A gente teve destaques com o Hugo, que apesar de ter jogado mal as últimas partidas, ontem ele jogou bem. Ele fez o certo, ele fez o necessário ali que a gente exige dele. E ele fez um bom jogo, eu curti, ele se propôs a fazer diferente e fez. Eu curti bastante e acho que ele pode elevar o seu nível, tá certo? Bom, o time inteiro jogou bem, é o que eu estava falando. Foi um jogo muito ofensivo, muito bem calculado do Vitória. Apesar do resultado enxuto, assim, de 2-1, não foi aquele jogo que você falava, nossa, o Vitória pode perder. Não, se o jogo terminasse desfavorável ao Vitória, seria um empate. Porque um empate com aquele jogo realmente teria um gosto de derrota. Porque o Vitória jogou muito bem. E eu acho que foi nítido, acho que para todo mundo que assistiu, que o Vitória não estava afobado, tá certo? O Vitória estava ali com um coletivo encaixado e isso foi muito bacana. E para mim foram os melhores, não foi o melhor jogo do Vitória esse ano como equipe. Bom, partindo agora para os destaques individuais, eu acho que não tem como a gente começar falando de algum jogador sem ser o Fabri, né, o Fabrício. Ele jogou de centroavante, mesmo sendo mesmo sendo ponta de ofício, e ele conseguiu fazer coisas que a gente não estava conseguindo fazer antes.
A gente sabe que ele tem uma grande vantagem em bolas longas, sabe? Quando você lança, ele consegue pegar, a gente sabe que ele vai pegar. Então, assim, todas as jogadas que foram assim, que lançaram a bola para ele correr, tinha um marcador, tinha um goleiro, ele conseguia vencer. Ele foi recompensado com um gol, e foi um golaço, diga-se de passagem. Só que ele poderia ter feito mais, tá certo? Mas eu realmente acho que ele jogou muito bem, que ele fez o necessário, e o jogo dele só caiu ali pro final, tá certo? Porque ele já estava cansado. A gente sabe que ele tem essa coisa que ele não tá aguentando jogar os 90 minutos do mesmo jeito. E tudo bem, ele tá colocando muita intensidade ali até os 65 minutos e o resto ele joga mais normal. Então assim, ele já tá recuperando o fôlego, né, por assim dizer. Ele vai conseguir se encaixar no time titular em posições diferentes, tá certo? E jogando bem em ambas. Bom, vamos falar também do Baralhas. Baralhas também tem um jogo de muita intensidade, tá certo? Foi muito bacana ver ele em campo e apesar de no final, consequentemente, por estar um jogo muito intenso, ele estar cansado, ele continuava indo atrás da bola, ele continuava tentando recuperar. Não acho que o Baralhas tenha falhado no lance do gol do Porto, tá certo? E bom, ele fez um jogo muito bom, um jogo muito intenso e é o que eu já tinha falado antes, ele tem se identificado bastante com o projeto e ele está mostrando isso, né? Não só a identificação, mas também ele joga muita bola. E o Baralhas ele ajuda bastante, tá certo? Ele estava jogando ali, ele estava voltando, marcando, recuperando bola, avançando, tocando e ele estava fazendo um jogo muito bom. Inclusive, criando algumas chances, chutando, ele chutou, se não me engano, 2 vezes, que foram boas chances e eu acho que ele fez um bom jogo, então merece estar aqui no destaque individual. Outro jogador que não pode faltar no destaque individual de todas as partidas, todos os pós-jogos que a gente está fazendo aqui é o Claudinho, cara. O Claudinho tá jogando muito bem, mais uma vez uma partida de alto nível, com drible, com posicionamento, organização, passe de ruptura, cruzamento, lançamento, tudo. O Claudinho realmente tem um pacote completo de jogador que a gente precisava e isso me assusta um pouco porque isso mostra que ele não vai ficar aqui muito tempo. Muito acima da média, tá certo? Diga-se de passagem que é um jogador muito acima da média. Não tem discussão enquanto a isso para mim. Claudinho é titular, apesar do Cáceres ser um bom jogador e fazer tudo o que é necessário para a posição dele, o que ele precisa fazer, ele faz correto. Só que o Claudinho ele faz mais, ele faz além, ele cria jogadas ofensivas, ele cria chances e oportunidades ofensivas para o Vitória que resultam em gol. Inclusive ele tem bastante participação em gol e gol marcado também pela camisa do Vitória. Todos os vídeos que a gente faz aqui pós-jogo, você pode ver. A gente está sempre elogiando o Claudinho. Bom, vamos falar então também do nosso mini Messi, Mateuzinho. Mateuzinho fez uma partida muito boa, tá certo? Ele por hora jogou de meia, por hora jogou de ponta. E ele conseguiu fazer uma triangulação muito bacana com o Fabri, com o Claudinho e tudo mais. E resultou em 2 assistências para o Mateuzinho. Muito bacana, ele já tem 3 assistências e um gol. Voltando ao seu ritmo, voltando ao seu ápice ali físico, técnico e tudo mais. Então acho muito bacana, o Mateuzinho foi muito bem, tá certo? Ele fez assistência para os 2 gols e é isso, não tem nem o que falar. Mateuzinho realmente também merece estar aí. E vale ressaltar que o Wellington Rato, ele não jogou. O Mateuzinho jogou e a gente sentiu uma melhora, tá certo? Como eu disse, para mim foi o melhor jogo do Vitória no ano. Bom, vamos falar também do Bruno Xavier. O Bruno Xavier a gente falava que ele era punido por ir bem. Só que na partida de ontem ele jogou novamente, foi bem, ele teve sua oportunidade e dessa vez de ponta. Ele jogou na ponta direita no lugar do Gustavo Silva. Fez uma boa partida, quase fez um gol, tá certo? Assim que entrou. E seria muito engraçado ele entrar em todas as partidas fazer gol, né? Já iria realmente cativar ali sua cadeira no time titular. Mas é isso, Bruno Xavier muito bem, na minha opinião também. Não tem muito o que falar, ele entrou no segundo tempo e realmente jogou bem, merece aqui estar também nos destaques individuais. Bom, e agora vamos falar das nossas estreias, tá certo? 2 jogadores estrearam ontem contra o Porto, tá certo? Foi o Carlinhos e o Lucas Braga. O Lucas Alter não estreou ainda, mas eu acho que ele possa estrear no próximo jogo. Começar falando do Lucas Braga, tá certo que ele entrou primeiro e ele fez uma boa partida. A gente fala que o jogador precisa ir bem nos primeiros toques na bola para ganhar confiança e o Lucas Braga fez isso. Ele jogou muito bem, ele driblou, ele se posicionou bem, tá certo? E ele inclusive deu uma chance pro Fabri fazer o seu segundo gol.
Só que o Fábio errou, foi um gol embaixo da trave, decepcionante. E tudo bem, na partida de ontem, no contexto de ontem, ele está perdoado, o Fábio. Mas se isso aqui for no Brasileirão, aí realmente complicado, tá certo? Mas eu coloco a culpa no desgaste físico. Enfim, Lucas Braga muito bem na partida de ontem, tá certo? Jogou ali, claro, ele não jogou os 45 minutos, mas ele jogou bem. Ele fez o que o Oswaldo deveria ter feito e não fez. Ele jogou pro time, tá certo? Teve sua chance, mas jogou pro time e foi recompensado com uma bela nota, uma bela partida já de estreia. Mas meus amigos, não poderíamos terminar de melhor maneira sem ser falando do Carlinhos. Primeira partida do Carlinhos e gol, tá certo? Nosso novo centroavante de mais de 1,90, é só jogar a bola para a área que ele cabeceia, fez o seu gol, inclusive, jogando a bola para a área e ele cabeceou. Vale ressaltar que esse foi o gol mais rápido da estreia de um centroavante no Vitória desde o Fábio Santos em 2011, se eu não me engano, foi 2014, eu não lembro se tem 11 anos ou se foi em 2011. Mas enfim, o Carlinhos ele demorou 22 minutos para marcar, tá certo? Ele precisou de 22 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol. Isso é muito bacana, isso mostra que ele realmente está em um nível aceitável, ali, um nível bom para estar jogando, inclusive no estadual, e ele pode chegar em breve como titular também, se ele mantiver esse ritmo, vai ser muito bacana. Gostei bastante da estreia dos dois, espero que com o Walter e com o Jamerson seja assim também, tá certo? Porque a gente precisa ali também de uma disputa na lateral esquerda com o Hugo e com o Jamerson, e a gente também pode ter um rodízio legal ali com o Neres, Camutanga, Wagner Leonardo, Edu, Alter, e enfim, eu acho que vale a pena a gente testar, tá certo? É um jogador que vem, que apesar de recentemente não ter ido muito bem, o Alter, ele está no clube por algum motivo. Então se ele chamou a atenção, eu quero ver o que foi que chamou a atenção do clube para ele, tá certo? Duvido muito que tenham sido jogos de 2 anos atrás, tá certo? Porque a gente tem que olhar a fase atual dele. Então, eu acho que ele vai bem no Vitória. O Carlinhos já começou bem, o Lucas Braga já começou bem. Então, falta o Lucas Alter e também o Jamerson, né? Então, é isso. Essa foi a nossa análise pós-jogo de hoje. Muito bacana, tá certo? O Vitória, como eu disse, venceu por 2-1. Só que em nenhum momento pareceu que o Vitória ia perder, tá certo? O único deslize do time no dia de ontem, na minha opinião, foi o deslize que resultou no gol. E pra mim foi uma bela partida, tá certo? Apesar do resultado enxuto, foi uma ótima partida do Vitória, que mostra que está construindo um elenco muito bacana e que pode brigar por competições maiores, né? Como a Copa do Nordeste, um Brasileirão, não de ganhar um Brasileirão, tá? Eu digo de estar ali na média pra cima da tabela, uma Copa do Brasil chegar em alguma fase bacana e também a Sul-Americana, que é o nosso maior foco, eu acho, do torcedor, claro, né? Esse ano quer ver o Vitória de volta em uma competição continental. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou da partida de ontem. Eu acho muito importante saber da opinião de vocês também. E é isso. Como eu disse, deixa seu like porque ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal. Queria agradecer a vocês pelos 200 inscritos, tá certo? Tô muito feliz com essa conquista. Nessa última semana também o nosso canal chegou a 100 mil impressões aqui no YouTube. Então eu não chegaria nisso se não fosse vocês. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.